falar dessa reta final para regularizar o título de eleitor e então poder votar nas próximas eleições. Quem fala com a gente agora é o Diogo Cruvinel, que é analista do Tribunal Superior Eleitoral, porta-voz do TSE. Boa tarde. Tá me ouvindo bem, Diogo? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Eu te ouço muito bem, sim. Nós também, Diogo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar deixando bem claro para todo mundo que está ouvindo agora a Band News FM ou entre nós, quem tem que procurar o TSE, seja online ou um cartório eleitoral, nessa reta final, até amanhã, no máximo. Quem são essas pessoas? A partir de amanhã, amanhã, aliás, é o último dia, né? Então, a partir de depois de amanhã, do dia 5, o cadastro eleitoral, que é o banco de dados que a Justiça Eleitoral administra com as informações de todos os eleitores, ele fica fechado até a data da eleição. Então, nesse período, não é possível incluir, excluir ou fazer a movimentação de qualquer informação dentro desse cadastro eleitoral. Isso é uma exigência legal, tá? Na lei das eleições, no Código Eleitoral, falando que esse cadastro eleitoral tem que ficar fechado. Então, amanhã é o último dia para que aquele eleitor entre 16 e 18 anos, que tem o seu voto facultativo, mas que queira votar nas eleições do dia 2 de outubro, que ele tire o seu título. A pessoa que, por alguma razão, teve o seu título cancelado, ela também pode procurar o cartório eleitoral de forma preferencialmente virtual, né, pela internet, até amanhã também. E o eleitor que quiser trocar de domicílio, se ele mudou de cidade da última eleição para agora e quer votar num local mais próximo de sua casa, ele também tem até amanhã para procurar a Justiça Eleitoral. Então, para ficar bem claro para todo mundo, jovens de 16 a 18 que queiram votar esse ano, tem até amanhã. Quem já fez 18 anos, mas ainda não tirou o título, também até amanhã, certo, Diogo? Sim, porque o voto para pessoas de 18 a 70 anos é obrigatório no Brasil. Então, por acaso, alguma pessoa dentro dessa faixa etária não tirou o título, ela tem que regularizar a sua situação e tem até amanhã para fazer isso. Então, acima de 18 anos, obrigatório. Se você não tirou o seu título ainda, resolva essa situação também. E aí as pessoas com o título cancelado. Eu queria falar especificamente sobre esse público, porque aí tem uma confusão. Tem pessoas que acham que estão com o título cancelado por conta da checagem biométrica, porque não fizeram a biometria ou porque precisam refazer. Isso não está valendo? A pessoa não terá o título cancelado por isso? Essa não é uma razão para procurar o TSE virtualmente ou presencialmente até amanhã? Não, a gente precisa fazer primeiro duas distinções. Aquela pessoa que, por acaso, não votou na última eleição ou nas duas últimas eleições, ou então que foi convocada para trabalhar como mesário e não compareceu, essa pessoa ela tem uma falta, digamos assim, com a Justiça Eleitoral. E essa falta, ela enseja a não quitação eleitoral. Ela não consegue uma certidão de quitação eleitoral porque ela tem uma pendência. Mas esses casos não impedem a pessoa de votar no dia da eleição. Embora ela não tenha a quitação eleitoral, ela continua sendo obrigada a votar se ela tiver entre 18 e 70 anos. Uma outra situação diferente dessa é a pessoa que teve o título cancelado. E quando o título, em que situação o título é cancelado? Se a pessoa deixou de votar nas últimas 3 eleições e não justificou, porque se ela não votou, mas justificou que estava fora do seu domicílio no dia das eleições, o título dela não foi cancelado. Então, a pessoa que não votou nas últimas 3 eleições e não justificou, ela teve o título cancelado. Ou então, em municípios onde houve o recadastramento biométrico, houve uma convocação da Justiça Eleitoral para que todos os eleitores se apresentassem e fizessem o seu cadastramento biométrico, quem passou no município onde teve essa convocação, se a pessoa foi convocada e não compareceu, ela teve o título cancelado também. Só que nesse caso, houve uma resolução recente do TSE, da mesma maneira como aconteceu em 2020, então 2 anos atrás também teve isso, que por conta da pandemia, a Corte Eleitoral entendeu que não seria razoável manter o cancelamento dessas pessoas que não compareceram à revisão para a biometria. Então, no caso de cancelamento desse público, essas pessoas elas vão poder votar esse ano
da mesma forma, mas assim que o cadastro for reaberto depois das eleições, a situação delas volta a ser a do título cancelado. Então, depois das eleições, elas precisam comparecer à Justiça Eleitoral, seja presencialmente, seja virtualmente, para regularizarem a sua situação. Mas para esse ano, elas podem votar. Muito bem, Tá Diogo, certo. queria que você falasse, por favor, a respeito da instabilidade no site e também no aplicativo, né? Sobretudo ontem, muitos ouvintes reclamaram, tentavam acessar o site e também o aplicativo para colocar as coisas em ordem e não estavam conseguindo. Como é que está essa questão da instabilidade? Os trabalhos já foram recolocados, voltaram à normalidade? Sim, de fato, houve duas interrupções ontem. Uma delas foi entre as 10h55 até meio-dia, e ela foi provocada por uma instabilidade num banco de dados e foi resolvida ontem mesmo, redirecionando o processamento de uma estrutura lógica da Justiça Eleitoral para um outro canal. E a segunda interrupção ela aconteceu de 2h24 até as 14h24, né, 2 da tarde, até as 3 da tarde, 33 minutos. E ela foi motivada por uma falha no equipamento chamado switch, né? Ele é responsável por redirecionar o fluxo interno de dados. É uma questão bem técnica aí. E isso foi resolvido reinicializando a máquina. Então, são máquinas muito grandes de processamento de dados da Justiça Eleitoral. E isso foi causado por um erro que é natural de máquinas. Todo mundo que precisa de serviço de bancos ou de Detran já passou por momentos de instabilidade, e é bom frisar que isso tem a ver também com um número alto de procura para novos atendimentos, e esse número ele representou um recorde na história da Justiça Eleitoral. Então, ontem, nós tivemos o maior número de atendimentos em um único dia na história da Justiça Eleitoral, o que mostra um grande interesse da população em regularizar a sua situação eleitoral e também um grande interesse do público jovem em tirar o seu título de eleitor para que votem pela primeira vez. Tá certo. Diogo, só para a gente encerrar rapidamente, tem a notícia hoje de que aquele convite que o TSE havia feito à Europa, a países da Europa, para que acompanhassem as eleições do Brasil, teria sido desfeito. É isso mesmo? Houve um desconvite? Ou o que aconteceu nesse caso, que hoje surgiu a informação que não haverá mais uma comissão dos países europeus acompanhando as eleições, o processo eleitoral no Brasil? Não, de fato, houve uma menção a uma possibilidade de haver uma missão da Organização Europeia para acompanhar as eleições, mas cabe a cada uma das missões, assim como várias outras serão feitas para observar o processo de votação aqui no Brasil, né? Então, de diferentes países e diferentes organizações, eles virão ao Brasil acompanhar as nossas eleições. Acontece que compete a cada um desses órgãos decidir se farão a missão ou não. E muitas vezes essas decisões elas são tomadas no ano anterior ao das eleições. Então, nem compete à Justiça Eleitoral ou ao governo brasileiro ou ao Itamaraty determinar que esses órgãos venham, né? Então, nos próximos dias a gente terá mais novidades sobre esse caso, mas compete a cada um dos órgãos decidir se virão ou não observar. A gente espera que sim, né? Quanto mais órgãos e mais entidades internacionais acompanham o processo eletrônico de votação no Brasil, assim como aconteceu sempre em outras eleições, isso tanto melhor é para a nossa transparência e para a nossa democracia. Muito bem, Diogo. E para encerrar de vez, para prestar serviço para o nosso ouvinte, qual o endereço do site, qual o aplicativo que o ouvinte tem de acessar para regularizar o título, por favor? O eleitor que não tirou o título ou que pretende regularizar o seu título pode acessar o site da Justiça Eleitoral no endereço www.tse.jus.br até amanhã. Ele vai buscar um autoatendimento ao eleitor. Isso pode ser feito pelo computador ou pelo celular. E é muito simples, basta preencher um formulário que é todo autoexplicativo e encaminhar algumas fotografias das suas documentações pessoais e também de uma selfie segurando um documento oficial com foto. É muito rápido, é muito simples fazer esse procedimento, mas como a Justiça Eleitoral está recebendo um volume imenso de pedidos, então pode acontecer de demorar alguns dias para que os servidores dos cartórios eleitorais no Brasil inteiro consigam analisar aqueles formulários e também aquela documentação.
é super importante que as fotografias dos documentos estejam legíveis, para não ensejar nenhum tipo de indeferimento do pedido.